leão e outros animais selvagens do século XVIII foram trazidos da Argélia, na África, até o norte da Europa, como um presente para o rei Frederico I da Suécia. E o leão, depois de viver um bom tempo na Suécia, faleceu. E então o monarca pensou que seria uma boa ideia preservar aquele animal. O responsável por essa preservação nunca na vida havia visto um leão pessoalmente. Ele só tinha apenas uma vaga noção do que seria a aparência de um leão. Tudo isso através de relatos e de símbolos presentes em brasões. Então, a partir desse conhecimento quase que nulo, ele tentou dar sentido àquela pele e ossos que lhe foram entregues. E o resultado ficou assim. Ficou esplêndido, disse o rei muito animado. Ele sabia que a aparência do bicho não era exatamente de quando ele era vivo, mas o que realmente importava é que a família real agora podia continuar ostentando aquele presente tão raro e fonte de orgulho. E inclusive até hoje essa peça está guardada num lugar seguro. E também na internet, na forma de alguns memes. O trabalho de preservação de corpos de espécies atualmente é conhecido como taxidermia. E ela pode gerar resultados incríveis, diferente disso aqui. Ou quem sabe desse outro, ou do meu favorito, que não é nem tão mal feito, mas parece um urso polar chapado. Existem vários exemplos de taxidermia que não deram certo. E alguns deles carregam uma história que diz a respeito não só sobre aquele objeto em si, mas também um pouco sobre a taxidermia no geral e até coisas maiores que isso. O que parece ser o caso desses dois macacos, que foram encontrados em Paris. E para entender o porquê disso, nós precisamos voltar no tempo, para o século XVIII, mais uma vez. Nessa época, a Europa estava sendo dominada por uma corrente de pensamento, o Iluminismo. E foi durante esse período que ocorreram grandes avanços do conhecimento humano sobre a natureza. E nessa onda, alguns tipos de artistas começaram a ser vistos não meramente como alguém com habilidades manuais, mas também como intelectuais. Um pintor e um escultor não só podiam criar obras bonitas de se ver, mas além disso, eles ajudavam a compreender melhor a anatomia do próprio corpo humano. Porém, não foram todos os tipos de artistas que ganharam esse prestígio. Alguns permaneceram subvalorizados e um deles foram os taxidermistas, que mesmo sem terem o devido reconhecimento, tiveram seus trabalhos mais requisitados do que nunca durante essa época na Europa. A humanidade vivia um momento de globalização e grandes navegações conectavam o mundo pelos mares. E essas embarcações, além das mercadorias que deveriam trazer para a Europa, elas aproveitavam a viagem para levar também algo ainda mais exótico: um animal. Espécies distantes eram trazidas para a Europa, e não para ficar com pessoas comuns ou instituições de ensino, mas geralmente para ficar com indivíduos com riqueza e poder. Porque assim, os navegadores podiam ser recompensados com riqueza e poder. É um tipo de troca de favores. Foi um prazer ter feito um negócio com o senhor, viu? Muito obrigado. Esses ricos e poderosos geralmente eram nobres, que queriam mostrar para os outros como eles eram importantes, e para isso serviam ouro, joias e animais, que vieram a meio mundo de distância. Possivelmente esse foi um dos interesses do holandês Guilherme V, o príncipe de Orange, que montou uma vasta coleção exibida regularmente para visitantes, para que eles ficassem maravilhados. Agora, o problema é que os animais morrem. Eles duram pouco tempo. Se pelo menos tivesse uma maneira de preservar eles depois da morte, né? A taxidermia era a solução. E por isso Guilherme V contratou taxidermistas para fazerem um trabalho braçal e um outro alguém que julgou mais instruído para tomar de conta da sua coleção. Esse alguém foi Arnold Bosmaier. Ele era um naturalista que sabia que para ter acesso a espécies exóticas, o lugar certo não era numa universidade, mas ao lado de um nobre. E ele em si não era taxidermista, mas acabava que conhecendo o processo. Ele sabia que essa era uma arte delicada, na qual pequenos deslizes poderiam deixar o resultado final não muito
próximo da realidade. E o pior é que não existia um manual de boas práticas para seguir, porque a popularização da taxidermia ainda era recente demais. As técnicas ainda estavam engatinhando e, além disso, era comum que os próprios taxidermistas não revelassem os seus segredos. E por muito tempo, essa foi uma arte que não deixou registros escritos dos seus procedimentos. Porém, Vosmeyer era um amante da história natural, que se interessava em registrar tudo para aprender mais sobre anatomia, alimentação, taxonomia e até a causa de falecimento de um animal, o que já era bem além do seu escopo de trabalho. Guilherme V o contratou para tomar de conta da sua coleção de espécimes, para ter certeza que tudo seria preservado da melhor maneira. E não para ficar brincando de cientista, né? Que coisa absurda. E por preservado da melhor maneira, eu não quero dizer que é a maneira mais anatomicamente correta, mas só que a pele não seja destruída. Isso já é o suficiente para impressionar os visitantes. Porém, há casos na história que era até desejável que o resultado final fosse uma criatura que não se parecesse com um animal original quando estava vivo. Às vezes, a intenção de algumas pessoas era de criar algo inteiramente novo, como é o caso desse suposto dragão, feito de pele de arraia, ou dessa dita sereia, feita uma parte de peixe e outra de macaco, o que é um pouco perturbador. Esse foi um dos motivos que fez alguns europeus na época não acreditarem que um ornitorrinco empalhado era de fato uma representação de um animal real que realmente habita algum lugar na Terra. Como é o que eu digo nos stories que eu acabei de postar no Insta. Depois dá uma olhada que os ornitorrincos valem a pena, meu. Bom, mas o fato é que os contextos pelos quais a taxidermia fluiu pela história variam bastante. Mas, no caso de Vosmeyer, seu interesse não era em criar novas maravilhas ele mesmo, mas sim em exaltar as que já existem na natureza. Ele não só procurava fazer com que a criatura taxidermizada fosse anatomicamente correta, mas também aproveitava a oportunidade para fazer dissecações minuciosas, analisando o interior do exemplar. E além, é claro, de aproveitar que tem um monte de animal ali e observar enquanto eles estão vivos. Inclusive, teve uma vez que havia chegado da Oceania um orangotango na coleção, o que era algo bem importante, porque esse era o primeiro exemplar de orangotango que havia chegado na Europa e havia caído bem nas mãos de Vosmeyer. Porém, infelizmente, ele não passou muito tempo vivo. Depois desse falecimento, os superiores do naturalista decidiram ficar somente com a pele do primata, pois o resto do corpo inteiro havia sido já prometido a um famoso anatomista da época. E isso gerou um dilema. Se a pele das mãos, dos pés e da cabeça daquele orangotango fosse removida, iria prejudicar o resultado final da taxidermia, o que poderia não corresponder ao animal quando vivo. E para manter a pele intacta, ele teria que enviar a peça para o anatomista sem as mãos, os pés e a cabeça. Assim, Vosmeyer teve que fazer uma escolha difícil. Ou ele empalhava com a anatomia correta e entregava o corpo incompleto, ou ele empalhava errado e dava o corpo completo para o anatomista. Em momentos como esse, ele teve que fazer escolhas políticas entre os interesses da realeza, os dos naturalistas e os seus próprios interesses. E, às vezes, por força maior, era necessário escolher o que considerava uma taxidermia ruim. Mas dessa vez em particular acabou decidindo pela taxidermia boa, o que o obrigou a entregar o corpo do orangotango incompleto. E isso fez com que os seus superiores ficassem com uma certa raiva dele. Porém, ele não foi demitido e continuou trabalhando lá, até o dia em que toda a coleção de milhares de espécimes foi roubada. A Holanda foi invadida em janeiro de 1794 pelo exército francês e a nobreza, incluindo Guilherme V, fugiram do país. E a Holanda assim se transformou em uma subordinada da França, que aproveitou para tomar de conta dos bens nacionais, o que incluiu
a coleção de Vosmeyer. Tudo foi levado para Paris, onde muita coisa ainda permanece lá até hoje, incluindo esses dois macacos, que não estão perfeitamente empalhados. Talvez eles tenham vindo de uma rota comercial holandesa e, por motivos políticos, tenham ficado meio imperfeitos. Ou, quem sabe, era só uma limitação técnica da época. Exemplares como esses, de taxidermia ruim, contam a história de como ela se tornou boa. Animais foram traficados de lugares desconhecidos e distantes para viver em climas que nunca sentiram antes, comer alimentos que nunca provaram, ver e ouvir coisas às quais não estavam preparados. Tudo por causa da ganância humana. E foi nesse mundo, bem longe do ideal, que Vosmeyer e outras pessoas do seu tempo foram registrando e contribuindo com princípios que até hoje nós usamos na taxidermia. Esses avanços nos permitiram não só taxidermizar animais, mas também nos revelou diversos mistérios da natureza. Uma multitude de espécies de lugares e tempos diferentes podiam ser observadas, analisadas e comparadas em conjunto. Tudo graças a um trabalho sujo que envolve sangue, ossos, pele e entranhas, em que se corta, puxa, raspa, serra e lava, para criar um corpo feito de arame, cordas, argila e algodão, que une a beleza da arte e a lógica da razão. Lógica essa que habita o seu cérebro, assim como homúnculos. Homúnculos são meio estranhos, mas o fato é que eles estão salvando pessoas. E para saber como isso é possível, basta clicar bem aqui ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como o João Paulo, que tá aí com a sua esposa Laura e os seus 2 filhos cachorros que não existem e também não estão empalhados, né? Ainda bem. E João Paulo, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!